Deixa eu ver se eu consigo encontrar onde eu parei, porque faz uns dias que eu não gravo vídeo aqui no canal, pro canal sobre esse assunto, sobre esse tópico, sobre essa playlist, que é a playlist sobre história econômica do Brasil, história da economia brasileira. E aí eu estou utilizando o livro Ordem e Progresso, que é um livro muito bom, mas que ele não é muito bem estruturado, digamos assim. Os tópicos do livro, os textos são muito densos. Então, por exemplo, o tópico que eu estou atualmente é o impacto da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que faz parte do capítulo 2 desse livro sobre o apogeu e crise na Primeira República, que a Primeira República foi de 1900 a 1930. Então houve um período de apogeu ali no início dos anos 1900, a Era de Ouro foi em torno do ano de 1913 aproximadamente, 1900 a 1913, principalmente por conta da exportação, do investimento dos países mais desenvolvidos nos países subdesenvolvidos naquele período. E então esse foi o apogeu, né? E a crise na República aconteceu já depois disso, principalmente por conta da Primeira Guerra também, né? Um dos fatores. Então eu parei nisso, né? Só que veja bem, nós temos aqui textos, os parágrafos são enormes e eu preciso encontrar onde eu parei exatamente. Que eu não sei, rapaz. Vamos lá, se eu tiver que repetir alguma coisa, não tem problema. Durante a guerra renovaram-se, vamos ficar apenas com um parágrafo no vídeo de hoje, tá bom? Durante a guerra, renovaram-se com maior força as reclamações sobre o que era à época chamado de inelasticidade do sistema bancário. Lembrando que o Brasil tinha um sistema bancário precário, talvez não nesse momento, mas ali na República sim. Então isso também favoreceu muito as dificuldades macroeconômicas do país, né, e da economia como um todo do Brasil. Do sistema bancário, isto é, sua limitada capacidade de criação de crédito resultante dos altíssimos encaixes com que operavam especialmente os bancos nacionais e a variabilidade sazonal de sua capacidade de empréstimo, vis a vis as necessidades do setor real. Reclamações sobre o aperto das condições de crédito sempre cresciam durante o terceiro trimestre do ano nos centros financeiros urbanos, especialmente no Rio de Janeiro, quando os pagamentos em dinheiro feitos pelos fazendeiros ao fim de suas colheitas envolviam grande redirecionamento de liquidez dos centros financeiros para o interior. Fazendeiros e colonos preferiam moeda manual a depósitos bancários, basicamente porque a rede bancária ainda não atingia grandes áreas do interior. Viu o que eu acabei de dizer? O Brasil era bem precário, né? Seu sistema bancário era bem deficitário. Portanto, a colheita era seguida de forte drenagem de moeda primária dos centros financeiros, o que não só reduzia a capacidade de empréstimo dos bancos, mas acabava por forçá-los a reduzir suas exigibilidades, dada a alta relação em caixas depósitos com que usualmente operavam. A contração da oferta de moeda resultante afetava diretamente as atividades urbanas e dava a contração, né, da moeda, afetava diretamente as atividades urbanas e dava lugar a reclamações recorrentes que, a partir de 1915, então isso que eu estou falando no vídeo aqui é num contexto de 1915, fortaleceram a opinião de que o Banco do Brasil poderia minimizar esses problemas implementando atividades de redesconto e ampliando sua rede de agências. Embora a atribuição da capacidade de redesconto e de outras funções de autoridade monetária ao Banco do Brasil tivesse que esperar a década seguinte. Os anos da guerra presenciaram o início de grande desenvolvimento da base regional de suas operações. Deixa eu ver se vale a pena a gente continuar, né? Tá, vou continuar aqui. Então esse vídeo agora vai passar um pouco de 5 minutos. A superação da crise de liquidez facilitou o ajustamento real da economia. Então, a superação dessa crise de liquidez por falta de dinheiro que migrava, em época de pagamento, dos centros para o interior. E então o centro urbano ficava com um problema de liquidez, né? A superação da crise de liquidez facilitou o ajustamento real da economia brasileira às mudanças ocasionadas pela guerra nos fluxos do comércio internacional. Lembrando, no contexto da Primeira Guerra Mundial. O fato mais marcante foi a queda contínua dos termos de troca, mesmo depois do seu colapso anterior ao início da guerra, em que pese a grande mudança na estrutura das exportações. A evolução desfavorável dos preços do café e, em menor medida, da borracha, impediu o crescimento rápido do valor das exportações, embora a estrutura das importações não tenha mudado substancialmente. A das importações alterou-se dramaticamente. A interrupção do suprimento de algumas fontes tradicionais de certas matérias-primas e alimentos que o Brasil podia suprir aos altos preços vigentes. Permitiu a expansão de exportações não tradicionais e estimulou o crescimento em várias indústrias de processamento de alimentos.
Com as largas margens de ociosidade existentes no início da guerra, as restrições à importação causaram notável recuperação da produção industrial doméstica a partir de 1915. Deve ser enfatizado, entretanto, que a tese clássica de que as restrições ao suprimento externo imposta pela guerra tiveram impacto dramático sobre a industrialização brasileira já foi corretamente qualificada por vários autores. O comportamento das importações de bens de capital para a indústria durante a guerra e a capacidade de oferta ainda extremamente limitada dos produtores domésticos de equipamentos indicam que não ter havido grande expansão da capacidade produtiva da indústria brasileira neste período. Bom, então paro por aqui. No próximo eu continuo a partir deste ponto, mostrando a recuperação que prosseguia ao longo de 1916 nesse contexto. Aqui nessa época o Brasil era até o momento, né, principalmente pela época de ouro, um grande exportador de café e de borracha, né? Então esse superávit aí de exportação com certeza era bastante relevante no Brasil. E hoje nós vimos então essa questão também da liquidez interna, né, por conta do sistema bancário, que era ruim, era pouco, ele tinha pouca capilaridade, então ele ficava nos grandes centros urbanos, que nem eram grandes assim, mas ficavam nos centros urbanos e não conseguia alcançar o interior. Então sempre que havia aquele período de pagamento, esse dinheiro fluía todo para o interior, ou boa parte dele, deixando os grandes centros urbanos com um problema de liquidez mesmo, né? E aqui uma ideia é que o Banco do Brasil pudesse criar outras agências, mais agências por todo o país. Próximo vídeo, então, continuamos a partir desse ponto. Valeu!